Bem-vindo ao canal Explicando as Escrituras. Imagine ser parte de um povo que durante gerações viveu escravizado sob o peso de correntes invisíveis e visíveis. De repente, sinais estranhos começam a surgir. O rio se transforma em sangue, rãs cobrem a terra e a escuridão engole o sol. Algo está para mudar. Um Deus silencioso por séculos começa a agir com força. Por que agora? E o que ele está prestes a fazer? A história que você vai ouvir não é só sobre libertação, é sobre confrontar o impossível com fé. Prepare-se, Êxodo começa. Êxodo 1, a nova ameaça e a opressão crescente. O livro de Êxodo começa com um salto no tempo. José e seus irmãos já morreram, e uma nova dinastia assume o trono do Egito, um faraó que não conhecera José. Com isso, a relação amigável entre egípcios e hebreus se transforma em desconfiança. O povo de Israel havia crescido e se multiplicado tanto que o novo rei os vê como uma ameaça à segurança nacional. O medo do inimigo interno transforma a desconfiança em opressão. O faraó os submete a trabalhos forçados brutais, tentando frear seu crescimento por meio da dor. Mas quanto mais os afligiam, mais cresciam. Então, a estratégia se torna ainda mais cruel. Ele ordena que todos os meninos hebreus recém-nascidos sejam mortos. Porém, duas parteiras, Sifrá e Puá, desafiam essa ordem. Com coragem e temor a Deus, salvam vidas quando tudo parecia perdido. Êxodo começa com uma tentativa de genocídio e resistência silenciosa. É um retrato sombrio da injustiça institucionalizada, mas também um lampejo de esperança no coração de quem teme a Deus mais do que aos homens. Êxodo 2, o nascimento de um libertador. Em meio à escuridão do decreto de morte, nasce um menino hebreu com um destino invisível aos olhos humanos, mas conhecido por Deus. Sua mãe o esconde por 3 meses, e quando não pode mais mantê-lo em segredo, o coloca num cesto e o deixa entre os juncos do Nilo, o mesmo rio que deveria ser sua sepultura. Ironicamente, quem o encontra é a filha do faraó, que decide criá-lo como seu próprio filho. O menino é chamado de Moisés, porque das águas o tirei. Criado entre os privilégios do palácio egípcio, ele cresce com 2 mundos dentro de si: o poder de um príncipe e a alma de um hebreu. Quando adulto, vê um egípcio maltratando um hebreu e, tomado por um senso de justiça, mata o opressor. O ato impulsivo obriga Moisés a fugir para Midian, onde se torna pastor e se casa. Anos se passam. O capítulo termina com uma nota poderosa. Deus ouve os gemidos do seu povo, lembra-se da aliança e decide agir. Moisés, agora isolado no deserto, ainda não sabe, mas sua jornada de fuga está prestes a se tornar uma missão de redenção. Êxodo 3. O chamado no fogo. Num dia comum no deserto, enquanto pastoreava o rebanho do seu sogro, Moisés se depara com algo extraordinário: um arbusto em chamas que não se consome. Intrigado, ele se aproxima e ali, naquele lugar isolado, Deus fala. O Senhor se revela como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó e declara ter ouvido o clamor do seu povo escravizado. O tempo da ação chegou e Deus escolhe Moisés como o instrumento de libertação. Mas Moisés hesita. Quem sou eu para ir até o faraó? Sua insegurança é humana, compreensível. Ele se vê como um fracassado, um fugitivo. Deus, no entanto, não lhe dá uma biografia reconfortante, mas uma promessa: eu estarei contigo. É a presença divina, não a habilidade humana, que garante a missão. Deus ainda revela seu nome: eu sou o que sou. Uma identidade eterna, autossuficiente e poderosa. Moisés começa a perceber que sua história não acabou no deserto. Ela estava apenas começando.
Deus não apenas ouve o sofrimento, Ele desce para agir. E age por meio de pessoas comuns, que aprendem a confiar no extraordinário. Êxodo 4. A luta entre o chamado e o medo. Mesmo diante da presença de Deus e de uma missão clara, Moisés continua hesitante. Ele apresenta desculpas. Eles não vão acreditar em mim. Eu não sei falar bem. Deus responde com sinais poderosos, transforma um cajado em serpente, faz a mão de Moisés ficar leprosa e depois curada, e promete transformar água em sangue. Ainda assim, Moisés reluta. Seu medo não é mais apenas sobre o faraó, é sobre si mesmo. É o conflito interno de quem carrega traumas, fracassos e dúvidas. Deus então se ira, mas com graça oferece Arão, irmão de Moisés, como porta-voz. Juntos, eles formarão uma dupla enviada com autoridade divina. Moisés parte para o Egito, mas não sem antes viver uma experiência estranha e tensa. Deus tenta matá-lo no caminho, e sua esposa Zípora o salva ao realizar a circuncisão do filho, um sinal da aliança esquecida. É um lembrete de que obediência não é opcional para quem representa o Deus Santo. A história caminha, mas cada passo de Moisés revela um processo profundo de transformação. Ele ainda não é o libertador confiante que liderará multidões, mas está a caminho, conduzido pela mão firme de Deus. Êxodo 5. Quando a obediência parece piorar tudo, Moisés e Arão finalmente se apresentam diante do faraó com uma mensagem ousada. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa o meu povo ir. Mas a resposta do faraó é desprezo. Ele não reconhece o Deus dos hebreus e, em vez de libertar, aumenta a opressão. Ordena que o povo continue produzindo tijolos, mas agora sem receber a palha necessária. E ainda exige a mesma produtividade. O povo hebreu, já exausto, sente o peso dobrado da injustiça. E o que era esperança se torna desespero. Os supervisores hebreus confrontam Moisés. Vocês nos colocaram nas mãos do faraó como uma espada para nos matar. Moisés, por sua vez, recorre a Deus em profunda angústia, porque afligiste este povo. A obediência parece ter sido um erro. O capítulo nos mostra que nem sempre seguir a Deus traz resultados imediatos. Muitas vezes, o caminho da libertação começa com mais dor. Moisés começa a entender que liderar um povo não é só enfrentar o faraó. É também carregar as dúvidas, o medo e a raiva daqueles que ainda não conseguem enxergar o fim do túnel. Êxodo 6. O Deus que reafirma promessas em meio ao desânimo. Após o fracasso inicial diante do faraó, Moisés está abatido e o povo ainda mais. É nesse momento de desânimo coletivo que Deus fala novamente com palavras firmes e promessas renovadas. Ele diz: agora verás o que hei de fazer ao faraó. Relembra a Moisés que é o Deus Todo-Poderoso que fez aliança com os patriarcas e que está prestes a cumpri-la com mão forte. O Senhor promete libertar Israel da escravidão, guiá-los à terra prometida e adotá-los como seu povo. Mas o povo não ouve. Estão com o espírito quebrantado, esmagados pela dura servidão. Moisés, por sua vez, ainda duvida de sua capacidade de liderar. E Deus o encoraja a continuar falando com o faraó. O capítulo inclui uma genealogia estratégica, destacando a linhagem de Moisés e Arão como líderes legítimos da missão divina. Em meio à dor, à confusão e à incredulidade, Deus reafirma: Ele não mudou. A libertação não será interrompida pela fraqueza humana, nem pela dureza de coração do faraó. Quando tudo parece estagnado, Deus mostra que está apenas preparando o cenário para algo maior, porque as promessas dele não falham. Êxodo 7. A guerra espiritual começa. Agora, o confronto entre Moisés e o faraó entra em sua primeira fase visível: os sinais e as pragas.
Deus avisa a Moisés que o coração do faraó será endurecido, mas que por meio disso ele mostrará seu poder sobre o Egito. Moisés, com 80 anos, e Arão, com 83, se tornam os porta-vozes do céu diante do trono mais poderoso da terra. Como sinal inicial, Arão lança seu cajado diante do faraó e ele se transforma em serpente. Os magos do Egito fazem o mesmo com seus encantamentos, mas a serpente de Arão devora as deles, uma clara demonstração de que o poder de Deus supera qualquer arte ou feitiçaria humana. Mesmo assim, o faraó endurece o coração. Então, vem a primeira praga. O Nilo, fonte de vida e orgulho nacional, é transformado em sangue. O rio fede, os peixes morrem, e o povo não pode mais beber de suas águas. Ainda assim, o faraó se recusa a ceder. Esse capítulo marca o início de uma batalha que não é apenas política, é espiritual. O Senhor está desafiando os deuses do Egito, e cada praga será um golpe contra a idolatria e o orgulho de uma nação que pensa estar no controle. Êxodo 8. O confronto se intensifica. O duelo entre o Deus de Israel e o poder do Egito continua, e agora as pragas ganham força e impacto. Deus envia Moisés novamente ao faraó com um ultimato: deixa o meu povo ir para que me sirva. Quando ele recusa, o Egito é invadido por rãs, não algumas, mas milhões. Elas cobrem casas, camas, utensílios, até mesmo os palácios. É um terror bizarro e sufocante. Os magos do Egito conseguem reproduzir o sinal, mas não conseguem parar a praga. Então, o faraó suplica a Moisés que interceda. Moisés ora, as rãs morrem, mas o faraó volta atrás em sua promessa. A seguir, o pó da terra se transforma em piolhos, cobrindo pessoas e animais. Dessa vez, os magos desistem, reconhecem: isto é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permanece endurecido. Então, vem a quarta praga. Enxames de moscas invadem tudo, exceto a terra de Goshen, onde vivem os hebreus. Deus começa a separar os dois povos com sinais visíveis. Cada praga não é apenas destruição, é uma mensagem. Os deuses do Egito estão sendo desmascarados um a um, e o faraó, o filho dos deuses, está sendo humilhado. Deus não está apenas libertando um povo, está derrubando um sistema espiritual e político. E ele faz isso com precisão cirúrgica, mostrando que não há lugar onde sua mão não possa alcançar. Êxodo 9, golpes do céu e a resistência do orgulho. As pragas não cessam, ao contrário, ganham intensidade e profundidade. O Deus de Israel não está apenas castigando uma nação, mas desmantelando uma estrutura espiritual que se opõe à sua autoridade. Este capítulo começa com uma praga que atinge diretamente a economia do Egito. Uma peste ataca o gado, cavalos, camelos, ovelhas e bois. Todos os animais nos campos são atingidos, exceto os rebanhos dos hebreus. É uma quebra nas bases da riqueza egípcia. Mesmo diante desse colapso, o faraó continua irredutível. Então, Moisés lança cinzas ao céu, e elas se transformam em úlceras e feridas sobre homens e animais. Nem os magos escapam. Sua posição de elite e seus rituais não os protegem da dor. Ainda assim, o coração do faraó segue fechado. Então, Deus envia uma mensagem direta e aterradora. Um aviso sobre uma tempestade de granizo jamais vista, que destruirá tudo o que estiver exposto. Moisés avisa com antecedência, e quem teme ao Senhor recolhe seus servos e animais. Os que não levam a sério sofrem a devastação. O céu se abre em fúria, trovões, fogo e pedras de gelo varrem o Egito. Deus está dando ao faraó mais do que pragas, está dando chances de arrependimento. Mas o orgulho do rei fala mais alto. Êxodo 10.
A escuridão antes da libertação. O cerco de Deus sobre o Egito se aperta. O capítulo 10 começa com uma revelação surpreendente. Deus endurece o coração do faraó, não apenas para mostrar seu poder, mas para que as futuras gerações de Israel contem essas histórias e nunca se esqueçam de quem ele é. Moisés e Arão vão novamente diante do rei com um aviso solene. Se ele continuar negando a saída do povo, enxames de gafanhotos cobrirão a terra e devorarão o que restou após o granizo. Os conselheiros do faraó começam a vacilar. Pedem que ele ceda. O rei tenta negociar, propõe deixar apenas os homens irem. Moisés recusa. A adoração ao Senhor exige famílias inteiras. Então, Deus envia os gafanhotos e eles devoram tudo. O Egito, já cambaleante, agora sangra em seus campos vazios. O faraó, mais uma vez, pede perdão. Moisés ora. Os gafanhotos são levados. Mas o coração do rei volta a se endurecer. Então, uma praga silenciosa cai. Trevas espessas cobrem o Egito por 3 dias. Ninguém se move. Ninguém vê o outro. É como se a alma da nação estivesse sendo julgada. Em Goshen, onde vivem os hebreus, há luz. A separação é clara. O rei, humilhado, propõe outra negociação. Dessa vez que o povo vá, mas deixe os rebanhos. Moisés responde com firmeza: nem uma unha ficará. O faraó, furioso, ameaça matar Moisés se ele aparecer novamente. O clima muda. O fim se aproxima. Deus está prestes a dar o golpe final. E o faraó, embora não saiba, já perdeu. Nos capítulos que vimos hoje, Deus expôs a fragilidade de um império que se achava invencível. Orgulho, resistência à verdade e negação do arrependimento levaram o Egito à ruína. Quantas vezes em nossos dias, sistemas e corações repetem esse padrão? Vivemos cercados de faraós modernos, mas também de oportunidades de ouvir a voz de Deus antes que a escuridão nos alcance. A história ainda não terminou. Algo grandioso está para acontecer. No próximo episódio, o céu vai se mover com uma força jamais vista, e a noite mais sombria da história será também o início da maior libertação. Você não pode perder. Se esse conteúdo falou com você, se inscreva no canal agora. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Aqui, nós vamos seguir juntos, revelando o sentido profundo das Escrituras de forma clara, atual e transformadora.